Queridos, agora à noite, hoje pela manhã, nós encerramos a nossa série de mensagens sobre princípios de fé. E nós vamos fazer o encerramento agora aqui à noite também. E quem estava desde a primeira noite, desde a primeira vez, nós falamos sobre, a primeira palavra foi sobre duas leis. Quem lembra? A lei da atração e a lei da fé. E depois nós entramos mais propriamente nos princípios, para aqueles que entendem que receberam da parte de Deus uma medida de fé. E a gente vai dar continuidade, porque falamos de dois princípios, e nós queremos dar sequência falando de mais 4, que são muito importantes para a gente. Ok? E eu vou pedir, eu sei que você estava ainda agora há pouco em pé, mas eu vou pedir que você fique de pé para ler comigo um texto bíblico, porque eu quero orar com você antes de você tomar o seu assento. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3, está escrito assim, são palavras de Paulo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Por favor, repita essa pequena frase comigo, diga, da operosidade da vossa fé. Eu tenho tanta fé que eu olhei acreditando que estava aqui, mas ainda não está. Mas está chegando. Amém? Preste atenção, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, que eu quero orar com você em cima disso. Preste atenção aqui no que Paulo disse. Paulo, ele fala de uma fé que opera. Diga, fé que opera. Preste atenção aqui. A fé que produz o efeito esperado. A fé que é capaz de alcançar o resultado desejado. É a fé que tem ação. Preste atenção, vou repetir para que você guarde isso no seu coração. Paulo, ele fala da operosidade da vossa fé. Então, a fé que produz o efeito esperado, que é capaz de alcançar o resultado desejado, é a fé que tem ação. Como é que Jesus vai saber que eu tenho fé? Ah, pastor, Jesus, ele sonda o nosso coração. Mas o que a Bíblia fala vai além de uma sondagem interior. Está falando de algo que ele vai conseguir ver externamente. Você está me entendendo? Porque ele nos conhece por dentro. Mas quando ela fala da operosidade da fé, está falando de algo que vai ser externado. Amém? E eu quero orar com você em cima disso. É por isso que nós estamos estudando princípios para tornarmos a nossa fé operante. Ok? Então eu quero que você ore em cima disso comigo, queridos, porque eu estou falando de segredos preciosos da parte de Deus para a nossa vida. E eu dou liberdade para você agir e proceder como um bereano na sua casa. Eu vou pegar tudo isso que esse pastor está falando aí, eu vou colocar na prova. Fique à vontade. Fique à vontade, eu lhe dou liberdade. Porque eu lhe falo uma coisa, pela graça de Deus. Aquilo que nós não temos segurança para falar nesse púlpito, nós não falamos. Quando nós chegamos aqui para falar, é porque nós temos base para sustentar aquilo que nós estamos falando. Amém, queridos? Então eu quero que você pegue isso para a sua vida, pegue isso e eu quero que você ore, Senhor, me ajude a entender, porque olha aqui, a fé nós já temos, sim ou não? Nós já temos, então é pecado dizer que a gente não tem fé, é pecado ou não é? É pecado, porque senão a gente está chamando Deus mentiroso. Então agora nós estamos aprendendo a tornar a nossa fé operante, a tornar a nossa fé eficaz. Então eu quero que você, por favor, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Oh Espírito Santo, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. A Tua palavra nos fala claramente que o justo, ele vive pela fé. Senhor, Tu usaste, Pai, Judas, Senhor, o apóstolo, para dizer que
Senhor, o irmão de Tiago, o Senhor usou para ele dizer que existe uma fé, que ela foi compartilhada com os santos. Então, Senhor, nós entendemos que esta fé, ela é real, ela existe, e que se o justo, ele vive pela fé, nós precisamos aprender como viver por esta fé. E a Tua palavra nos ensina princípios, a Tua palavra nos ensina, Senhor, bases sólidas, para que a gente viva e consiga alcançar os resultados desejados, os resultados esperados. Então, Espírito Santo, nós lhe pedimos, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento. Senhor, Tu usaste o salmista no Salmo 119, versículo 130, para nos dizer: a revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então revela-nos a Tua palavra, porque a revelação, ela produz mudança. A revelação, Senhor, ela faz com que algo do Senhor se manifeste e aconteça. Por isso nós lhe pedimos, faz isso, e que aquilo que nós até hoje não conseguimos viver, por meio da fé que nós já temos, Senhor, que o Senhor torne esta noite, este dia, como um divisor de águas para a nossa vida. Porque a Tua palavra nos diz que o justo, que a justiça, ela se manifesta de fé em fé, porque o justo, ele viverá pela fé. Então eu quero, Senhor, liberar uma palavra para a minha vida e para a vida dos meus amados aqui. Eu quero liberar, profetizar, eu quero declarar que a nossa vida de fé, Senhor, ela está tomando um novo nível a partir de hoje. Nós estamos subindo um novo degrau a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu quero desde já profetizar, Senhor, que as experiências que nós vamos passar a viver a partir de hoje, passarão a ser experiências novas no Senhor. Novas no Senhor. Para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique à vontade, tome o seu assento. Em nome de Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava domingo passado, seja no culto da manhã ou da noite, quem lembra os 2 primeiros? Quais foram os 2 primeiros princípios que nós aprendemos? Para que a nossa fé seja operante, nós precisamos... Primeiro princípio, lembra? Nós precisamos fazer o quê? Nos alimentar da verdade. Amém? Nos alimentar da palavra. Porque eu não vou poder chegar diante de Deus sem ter uma base. Você lembra o que Pedro disse, Lucas capítulo 5? Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada apanhamos, mas sob a Tua palavra lançarei as redes. Ele tinha base. Qual foi o resultado? Uma pesca maravilhosa. Amém? Então nós precisamos ter base, precisamos nos alimentar da palavra. Como nos alimentamos? Meditando. Gente, quem toma café só 2 vezes por semana aqui, levanta a mão. Quem almoça só de 15 em 15 dias? Não existe isso, não é verdade? Olha aqui para mim. Por que a gente negocia o espiritual? Por que a gente não negocia o natural e negocia o espiritual? Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas é alimento. Assim como o meu e o seu corpo necessita de alimento diário. Você nem precisa correr atrás, Ele manda você ir. Não é assim? O estômago manda, já está roncando, está na hora. Entende? A coisa ela acontece automaticamente. Mas o espiritual clama do mesmo jeito. O salmista disse, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele mesmo responde, buscarei, pois Senhor, a tua presença. Então há um clamor interior, queridos. Então nós precisamos nos alimentar tão quanto nos alimentamos de alimento material natural. Amém? Posso ouvir um amém seu? Então, nos alimentamos meditando, nos alimentamos ouvindo, e nos alimentamos falando, conversando, falai entre vós com salmos, edificação mútua. Então nós conseguimos fazer isso. Qual foi o segundo princípio que nós usamos?
Nós estamos alimentando a verdade. Segundo, nós precisamos crer essa verdade no coração. Nós precisamos permitir que essa verdade entre no nosso coração. Eu confesso com a boca, mas eu creio com o coração. Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Guardar no coração a palavra, esse é o segundo segredo. Então preste atenção, se você está se alimentando corretamente da palavra de Deus, todos os dias, agora não saiu amém, né? Lembra que eu perguntei, só de 2 vezes por semana tomar café? Se você está se alimentando da palavra todos os dias, olha aqui para mim, vou repetir uma coisa que eu já falei antes. Eu estaria sendo hipócrita se eu estivesse falando para você de uma meditação diária e eu não estivesse praticando isso. Então eu estou lhe falando de algo que eu pratico todos os dias. Então se eu consigo fazer isso, você consegue também. Amém? Amém? Ok, então ouça, se você está se alimentando corretamente da palavra todos os dias, e se você tem decidido guardá-la em seu coração, você está pronto para ir para o terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Nós precisamos confessar a palavra com a boca, gente. Nós precisamos verbalizar aquilo que nós cremos. Guarde isso, eu me alimento da verdade, eu permito que essa verdade entre no meu coração, mas eu preciso dar o terceiro passo. Eu preciso começar a verbalizar aquilo que eu creio. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, olha o que Paulo nos disse. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3, já. Eu criei, por isso é que também nós cremos. Por isso, meu Deus, eu preciso falar o que eu creio. Eu preciso verbalizar, entende? Eu preciso começar a manifestar aquilo que está aqui dentro. E ouça, se eu estou me alimentando da verdade, e eu estou permitindo que essa verdade entre no meu coração, vai estar se cumprindo uma palavra tremenda de Jesus, na medida em que eu estou falando, porque a boca fala do quê? O coração está cheio, gente. Então, se eu estou me alimentando dessa verdade, eu preciso liberá-la, porque eu vou estar liberando vida. Vida, vida. Você lembra o que Deus falou para o profeta Ezequiel, Ezequiel 30, versículos 6 e 9. Profetiza ao filho do homem. Profetiza esse vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Profetiza. Libera a palavra que eu te dei. Libera. Lembra, Deus já tinha dado uma palavra para Ezequiel. Eu vou colocar tendões, nervos, carne, pele sobre esses ossos, ainda vou soprar neles o meu espírito. Então ele já tinha a palavra, ele já tinha a promessa. Agora Deus está dizendo, começa a falar, profetiza. Quem está acompanhando isso aí comigo aqui, gente? Profetiza, profetiza. Por que deve ser assim? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos dá uma definição de fé. O que é fé? Ora, a fé... O que é esperança? É certeza também, mas do futuro. Fé é certeza do presente. Entende? É certeza do presente. Eu creio. Eu vou chegar de uma forma mais profunda daqui a pouco. Mas eu quero usar um exemplo tremendo aqui com você. Confessar a palavra, ou seja, as promessas de Deus. Como isso é possível? Escute, quando eu confesso a palavra em fé, ela funciona assim, da seguinte forma. Preste atenção nesse exemplo que eu vou ler aqui com você. Primeiro, vem a promessa de Deus, e eu me apego, na medida em que me alimento da verdade, essas promessas, eu permito que ela entre no meu coração. E o que eu vou verbalizar é aquilo que está no meu coração. É aquilo que Deus tem falado. Porque Ele se compromete com aquilo que Ele fala.
Então olha a promessa do Senhor, 1 Reis capítulo 18, versículo 1, preste bem atenção no texto. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, diga comigo, no terceiro ano, está escrito dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Preste atenção, foram 3 anos e meio de seca. Apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. O que é isso? Promessa, sim ou não? Deus está dizendo, eu vou fazer chover. Depois de 3 anos e meio, eu vou fazer chover. Elias já tem a promessa. Agora o que ele precisa fazer? Preste atenção. Olha a fé operante do profeta. 1 Reis capítulo 18, do versículo 41 ao 44. Então disse Elias a Acabe, meu Deus, isso aqui é muito louco, isso aqui. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Preste atenção no negócio que é muito louco isso aqui, olha. Olha o que ele diz. Disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte e, curvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse o quê? Poderia ter ao menos uma nuvenzinha de esperança, né? Mas quando o homem diz, olha o mistério, gente. Quando o homem diz, eu já ouço o som de abundante chuva. Ué, meu discípulo vai dar uma olhada na direção do mar, ver se tem alguma nuvem que anuncia o que eu estou falando. Tem nada. Tem sim. Sabe o que tem? A promessa. Entende? Não tem nada. Tem. Ele tem a promessa. E a promessa faz com que ele libere a palavra. Entende? A promessa faz com que ele libere a palavra. Guarde isso. No natural não tinha nada. Mas o Deus fiel já tinha dado a palavra. Eu vou fazer chover. Eu vou fazer chover. E ele pega essa palavra e ele vai a Acabe e sobe, porque eu já ouço som de abundante chuva. Eu já estou ouvindo. Mas aí o sinal, olha, ele vai lá, o que você está vendo? Nada. Então disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Gente, imagina num céu imenso. Imagina só isso aqui. Quando aquelas nuvens estão muito carregadas, você ainda tem dúvida, né? Não, eu acho que não vai chover não, que não está tão completo, o vento está forte, vai soprar tudo. Aí imagina se ele olha, só tem um negocinho desse tamanho. É nada. Porque a gente se baseia por aquelas nuvens negras, cheias, carregadas, sim ou não? Mas ele não está vendo nada, mas ele diz, eu já estou ouvindo. Eu já estou ouvindo. Aleluia. Amém? Diga, eu preciso verbalizar aquilo que eu creio. Por que isso é importante? Escute. Sabe por que isso é importante? Porque muitos crentes em Cristo, conhecedores da palavra, ainda estão confessando palavra de morte. Palavra de derrota, palavra de destruição. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Você entende? Se eu estou me alimentando da verdade, eu estou colocando a verdade no coração, aí na hora de confessar, eu estava até dando um exemplo de manhã, imagina a esposa que o marido ainda tem problema com bebida, ela entra no quarto de guerra,
te arrebentar, demônio da bebida, eu te arrebento hoje. E entra no quarto e pá, e briga, e acaba com aqueles espíritos de bebida, de vício, acaba tudo. Em nome de Jesus, eu creio na libertação. Sai assim. Quando abre a porta, aí o marido chega, eu bebo sim. Eu não disse que não ia dar, não disse que não ia dar certo esse negócio? Não tem jeito, eu já tentei, já jejuei, já orei, não tem jeito, olha aí. Aí eu pego, imagina, entrei no quarto de guerra, fui construindo a base fui construindo. Aí eu saio aqui, pastor, por que isso é sério? Preste atenção, ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Se tem saído da sua boca palavras de derrota, de morte, de destruição, eu vou lhe falar um segredo aqui. Reconheça, peça perdão e retire essas palavras. Por quê, pastor? Porque se você não retirá-las, elas serão armas nas mãos do seu inimigo contra você. Vou repetir. Se você tem liberado palavras de morte, de destruição, de maldição, reconheça, peça perdão de Senhor, eu retiro isso em nome de Jesus. Porque se você não retirar, você liberou. Ele vai pegar e vai trabalhar contra. Tiago capítulo 3, versículos de 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Caso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não convém, não é correto, não deve ser assim. Se é fonte de água doce, se espera água doce. Se é fonte de água amarga, vai se esperar água amarga. Olhe para o seu irmão em fé e diga, eu estou diante de uma fonte de água doce. Amém? Gente, imagina o Elcio, novo convertido, na Igreja da Paz em Monte Alegre, novo convertido. A Igreja da Paz, a porta principal e 2 balancinhos grandes, aquele balancinho, que basculha. Vá. Não, brincadeira. Só brincadeira. Ok, isso mesmo. Vasculhante. É isso mesmo, vocês sabem, esse negócio aí. É isso aí, isso. De abrir. E nas laterais da abrir, você tinha visão para a igreja, porque você subia uma parte da escada. Eu, novo convertido. E chegou alguns obreiros para lá que estavam lá. E eu um dia cheguei cedo na igreja. Eu subi na escada, eu ouvi uma zoada lá para dentro. Eu subi na escada e tinha um obreiro lá dentro, nos corredores da igreja, sozinho. Ele estava lá. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Graças a Deus que em Cristo, Ele sempre me conduz em triunfo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele começou. E o Elcio está lá da janela olhando. Está doido, não sabe, né? Mal eu sabia que ele estava se alimentando da palavra, a palavra já estava no coração e agora ele só estava verbalizando aquilo que ele acreditava. Ele estava chamando a existência, gente. Ele estava chamando a existência. Diga assim comigo, por suas chagas eu fui sarado. Diga, ele se tornou maldição
em meu lugar. Diga: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Diga: Ele é poderoso para me guardar de tropeços. Diga: Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Diga: aquele que não dormita e nem dorme, Ele é o que me guarda. Amém? Chame a existência. Eu quero que, 1 minuto, curve a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Eu quero que você pense. Se saiu da sua boca o que era amargo, de morte, de destruição, reconheça e retire. Pegue de volta isso, retire, em nome de Jesus, retire. Retire para que o inimigo não tenha legalidade. Retire, porque você é uma fonte de água doce. Porque o que está no seu coração é a palavra. Você tem se alimentado da verdade, e a verdade é que vai sair pelos seus lábios. Então retire qualquer palavra de morte, qualquer palavra de maldição, seja contra você, seja contra o seu cônjuge, seja contra os seus filhos, seja contra os seus pais, seja contra o seu patrão, empregado, qualquer um que seja contra autoridades. Retire, retire em nome de Jesus. Retire, em nome de Jesus o Senhor. Olha aqui para mim, deixa eu lhe falar de um grande segredo. Salmo de número 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Isso não está anotado, isso é uma adenda, tá? Salmo 141, 3. O salmista diz assim: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. Vigia a minha boca por mim. Porque às vezes, já soltou. Para alguém que está caminhando e crescendo, às vezes vai acontecer. Mas o negócio é soltar e não pegar de volta. Você entende? Porque uma coisa eu aprendi, o diabo inimigo de nossas almas, ele não tem poder, guarde isso, para nos amaldiçoar. Então quem ele vai usar para fazer isso? Aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra o que Tiago diz? De uma mesma boca sai bênção e maldição. Ok? Quarto segredo, vamos lá, gente. Terceiro, qual é? Me ajude aí. É confessando a palavra com a boca. Quarto segredo, vendo corretamente. Ver. Pastor, como é que isso funciona? É através de um posicionamento não com base no natural, e sim com base no sobrenatural. Preste atenção, eu já estou verbalizando, eu preciso ver corretamente. E qual é o grande perigo? Se eu ficar olhando me baseando no natural, eu corro sério risco de tomar decisões como Ló fez. Você lembra Ló e Abraão? O rebanho deles foi crescendo, e a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. O Abraão chamou Ló e disse: olha, nós somos parentes, não convém que a gente fique brigando, contendendo com o outro. E ele diz: a terra não está diante de ti? Escolhe. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. E está escrito que Ló, Gênesis capítulo 13, versículo 10, está escrito que Ló, levantando os olhos, viu as campinas verdejantes do Jordão. Ele fez a sua escolha segundo a vista. Ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Ali, naquela escolha, naquela decisão, começa a decadência de Ló. Pode, acompanha. A decadência dele. Foi tão terrível que o final de tudo, sabe o que você vai ver? Os filhos de Ló se tornando inimigos do povo de Deus. É tão triste, é tão terrível isso. Mas começou ali. Uma escolha baseada no que os seus olhos estavam vendo. Então lembre-se disso. Eu preciso ver corretamente, porque está escrito, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Pastor, mas o que eu estou vendo, como é que eu faço? Diante do que os meus olhos estão vendo, porque aquilo é real, está lá. Mas acredite, o sobrenatural é mais real do que o real.
Porque a gente precisa entender que o natural, ele teve origem no espiritual primeiro, gente, entendeu? Não foi daqui para lá, foi de lá para cá. Então a gente precisa entender que é maior. Entende? A gente precisa entender que é maior, que é superior. Eu quero lhe dar um exemplo aqui tremendo de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículos de 24 a 27. Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como... Meu Deus, escute, o verbo contemplar aqui, por que ele decidiu? Ele não quis mais ser considerado como filho da filha de Faraó, abriu mão de todos os prazeres transitórios do pecado e de tudo aquilo que o Egito podia lhe oferecer. Ele abre mão de tudo aquilo por causa de uma coisa. A Bíblia nos fala que ele já contemplava o galardão. Mas você vai ver, você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia que Deus mostrou para Moisés: Moisés, este é o teu galardão. Não. Olha o que significa contemplar. Tem essa definição? Libera para mim. Contemplar. Olha aí, gente. Preste atenção o que significa contemplar. Quando ele diz que ele contemplava o galardão, olha o que está escrito: desviar os olhos de outras coisas e fixá-la em uma única coisa. Então olha aqui, Moisés tinha muitas coisas para olhar, sim ou não? Ele tinha muitas coisas diante de seus olhos, mas ele toma uma decisão, ele decide desviar os olhos de tudo aquilo, para ele contemplar algo superior, que os olhos naturais não estavam lhe mostrando. Ele olha além e ele consegue ver o que os olhos naturais não estavam vendo. Ele andou na terra, o texto nos testemunha, dizendo como alguém que conseguia ver o invisível. Então, entende? É um posicionamento meu. O natural está me mostrando isso, está me dizendo isso. Mas contemplar significa decidir desviar os olhos de outras coisas e fixá-la em uma única coisa. A minha fé vai fazer com que eu me posicione. Eu estou vendo isso aqui é o natural, parece que não vai mudar, mas eu escolho ver corretamente. Eu escolho tirar os meus olhos de todas estas coisas e eu escolho fixá-la nisto aqui, naquilo que é a manifestação da bênção, naquilo que é a manifestação do propósito divino. Só quem está entendendo, dá um amém para mim aí. Então escute, as escrituras elas nos afirmam que Deus, ela não mostra que Deus havia mostrado algum galardão para ele, porém está escrito que ele contemplava o galardão, ou seja, ele escolheu olhar para a coisa certa, para a direção certa, ele desviou o olhar de outras coisas e decidiu fixá-la em uma única coisa. Então guarde isso, é uma escolha que nós fazemos. Olha, eu estou vendo isso aqui, eu estou ouvindo isso aqui, mas eu escolho o que eu quero de fato ver por meio da minha fé. Entende? É uma escolha, eu estou escolhendo aquilo que eu vou ver por meio da minha fé. E aí, por meio da minha fé, eu vou dizer: eu já vejo isso. Entende? Eu já vejo. Será que é aqui ou é mais embaixo? Eu vou ter um testemunho tremendo para lhe dar aqui. Agindo corretamente é o próximo passo, o quinto passo. Agir corretamente. Agindo corretamente. Marcos capítulo 2, versículos de 3 a 5. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Só a frase até na vírgula. 1, 2, 3. Vendo-lhes a... Esses 4 homens, mais o paralítico, falaram alguma coisa?
O texto mostra que eles falaram alguma coisa? Diga não. Pastor, mas como que Jesus conseguiu ver a fé deles? Lembra que a fé operante é a fé que tem ação. Eles não falaram nada, mas a ação deles demonstrou a fé que eles tinham. Jesus viu a fé por intermédio da ação que eles tiveram. Eles pagaram um preço de subir no eirado, descobrir e descer aquele homem no lugar correspondente em que Jesus estava. E o texto nos diz que ele viu a fé deles dessa forma. Preste atenção, Tiago capítulo 2, versículo 7. Olha o que está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Você entende? Se a minha fé ela não for revelada pela minha confissão e pelas minhas obras, atitudes, Tiago diz, é uma fé morta. Porque aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu creio, eu demonstro que eu creio. Você pode ver paralíticos que Jesus curou. Jesus chega com ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Entende? É uma prova, você vai comprovar para todos, através da sua ação, que o milagre de fato você recebeu, que a bênção chegou até você. Entende? Você vai, através das suas ações, manifestar isso. Escute isso que eu vou lhe dizer. Somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Vou repetir de novo que eu posso ouvir um amém mais forte. Somos salvos pela graça mediante a fé. Agora escute. Sola gratia, sola fide. Quem lembra o que significa isso? Só a graça, só a fé. Ok? São as 5 solas. Isso é outro assunto, tá? Mas para você entender, somos salvos pela graça, sola gratia, mediante a fé, sola fide. O que eu quero lhe dizer com isso? Preste atenção, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ao mesmo tempo, precisamos entender que a graça e a fé, elas nunca ficam só. Sempre tem fruto. Guarde isso. A graça e a fé, elas nunca estão só. Se há uma graça genuína, que é a graça de Deus com a fé, elas vão sempre se manifestar através dos frutos. Sempre haverá frutos de uma fé genuína que conseguiu abraçar essa graça divina. Ela vai sempre se manifestar, guarde isso, através dos frutos. Amém? Aí eu quero chegar na última parte. Ao colocar em prática esses princípios, aí nós vamos dar o último passo. Me ajude aí os passos bem rapidinho. Primeiro, eu me alimento da verdade. Segundo, eu permito que essa verdade entre no meu. Terceiro, eu começo a falar aquilo que está no coração. Quarto, eu começo a ver corretamente. E quinto, eu começo a agir corretamente. E depois de fazer tudo isso, aí eu vou pedir corretamente. Entende? Eu vou pedir corretamente. Ah, pastor, se eu falo pedir corretamente, tem que ser aquela coisa bem específica, assim, assim, assim. Sim, mas também tem outra coisa importante. Pedir corretamente, a gente tem que ter um cuidado. Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios. Sabe, porque infelizmente, perdão pela comparação, eu usei hoje de manhã, mas parece que tem cristão que está igual aquelas, lembra a letrola antiga? Aquela que abria a tampa, colocava o disco lá embaixo, disco de vinil, e colocava a agulha, aquele disco furado aí. E fica aquela coisa engatada, e aí não tem nenhum resultado, a coisa se torna frustrante para a vida da pessoa. Porque ela gostaria de ver resultado, ela gostaria de ver a coisa acontecendo, mas às vezes não tem. Então preste atenção aqui, tem 2 detalhes que eu quero destacar aqui. Escute, eu não estou me referindo apenas a sermos específicos em nossos pedidos a Deus, mas principalmente a pedirmos com fé. É aqui que eu quero entrar no grande detalhe aqui.
Eu vou pedir de acordo com a lei da fé, que tem base, ou que tem como base a palavra de Deus. Por isso é que é importante nos enchermos da palavra, na qualidade de filhos, para que possamos conhecer as promessas. E aí nós vamos liberar essa fé em cima daquilo que Deus já tem falado. Amém? Lembre-se, a fé, ela nos aponta principalmente para o presente. Eu quero ler um texto aqui, bem rápido aqui. Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Libera esse texto aí. Olha o que está escrito. Eu quero que você leia comigo, por favor. Eu lhes digo que sempre que vocês orarem e pedirem alguma coisa, vamos lá, 1, 2, 3 já. Creiam que já receberam e isso será seu. Vou lhe dar um exemplo aqui, de oração específica, mas de oração com fé. Gente, eu novo convertido, comecei para a igreja, eu vi os irmãos lá jovens, adultos, camisa mangas compridas, chique na igreja, e eu ficava só babando, que eu não trabalhava, não tinha condições, mas eu queria tanto ir com uma camisa mangas compridas para a igreja, mas eu tinha o meu primo rico, tinha um primo que tinha mais posse, então eu acabava pegando, emprestando a deles, e eu ia de camisa mangas compridas dele para a igreja, mas eu não tinha a minha. Aí até que um dia chegou em minhas mãos o livro do David Yong-Cho, A Quarta Dimensão. Quem já leu esse livro? A Quarta Dimensão, chegou nas minhas mãos esse livro. Aí ele começa a contar uma frustração que ele teve. Começou o ministério na Coreia e o homem não tinha um transporte, ele não tinha uma mesa e ele não tinha uma cadeira. Aí ele começou, Senhor, me dá um transporte. Era uma bicicleta, queria, me dá uma bicicleta. Senhor, me dá uma mesa. Senhor, me dá uma cadeira. E ele começou, Senhor, me dá um transporte. Me dá uma cadeira, me dá uma mesa. Senhor, me dá uma bicicleta. Me dá uma cadeira, me dá uma mesa. E ele vai. E chegou um dia que ele ficou tão frustrado que eu não vou pedir mais. Não vou, que eu já pedi, Deus não deu, não vou. Aí um dia ele disse que Deus chegou com ele e disse, meu filho, você está me pedindo uma bicicleta, uma cadeira e uma mesa, mas você não me disse qual é a bicicleta que você quer, qual é a cadeira que você quer e qual é a mesa que você quer. É assim, né? Aí ele conta que ele pegou pesado. Aí ele pediu uma bicicleta, se eu não me engano era alemã, de não sei quantas marchas. Troca aqui. Pediu uma escrivaninha bonita e uma cadeira daquela de rodinha, né? E pediu. E ele começou a liberar a fé dele. Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu. Porque lembre-se, deixa o texto aí. E lhe digo que sempre que vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. Pastor, e se eu crer que eu vou receber? Isso é esperança. Creiam que já receberam. Aí ele começou a sustentar uma coisa, ele disse, eu estou grávido disso que Deus me deu. Está gerando, porque era manifestação da bênção. Ele já tinha recebido, mas ele disse que estava grávido e estava gerando. Eu sei que teve zombaria disso, pessoas zombando dele. E aí, irmão, está de quantos meses? Pastor, está grávido, né, da bênção e tal. E zombando. Mas ele estava lá, obrigado Jesus, porque o Senhor já me deu a minha escrivaninha, que eu lhe pedi, aquela assim, já me deu aquela cadeira assim, e aquela bicicleta o Senhor já me deu. No tempo certo, manifestou e Deus deu exatamente aquilo. Qual é o meu testemunho? A camisa mangas compridas, gente. Oh, meu Deus, minha camisa. Quando eu li esse livro, aí eu falei, é assim. Jesus, um dia eu parei. Gente, Deus é minha testemunha disso aqui. Eu parei e eu disse, Jesus, eu quero que o Senhor me dê uma camisa mangas comprida, número 4, listrada e com o colarinho preso com botão aqui. Desse jeito. Aí eu fiquei grávido.
Fiquei grávido. Gente, Deus é minha testemunha. Eu comecei a orar: Jesus, obrigado, porque o Senhor já me deu a minha camisa de estrada, número 4, com colarinho preso e mangas compridas. Senhor, eu já me vejo indo com essa camisa para a igreja. Eu já me vejo indo com ela para... Gente, Deus é minha testemunha. Porque eu tenho que crer que eu já recebi. Sim ou não? Não é que eu vou receber, eu tenho que crer. Pastor, e se demorar? Olha aqui para mim. Eu peço em fé e persevero em fé até a manifestação. Mas eu recebi na hora que eu pedi, sim ou não? Entendeu o negócio aí, o mistério? Eu peço em fé e persevero em fé até a manifestação da bênção. Está escrito em Hebreus capítulo 4, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aí eu comecei: Senhor, obrigado, porque eu já me vejo indo com a minha camisa para a igreja. Mangas compridas de estrada, número 4, e com o botão preso. Gente, um dia eu fui para uma cidade vizinha, estava às vésperas do meu aniversário. Fizeram um aniversário surpresa para mim na igreja. Quando eu cheguei, me levaram para a igreja, o pessoal estava lá. Aí uma irmã, a Heraida, chegou comigo e disse: mano, eu tenho um presente para te dar. Aquela caixa, sabe o tamanho de camisa? Aquela caixa, quando eu olhei para a caixa... Meu Deus do céu, né? Jesus, me segura, Jesus. Gente, aí tá, vai, abre os presentes, abre os presentes, né? Abre os presentes. Gente, quando eu abri, você sabe, quem trabalha com a mídia mais comprida, que compra, que vai experimentar, você sabe que ao abrir você já vê as 4 coisas, né? Gente, quando eu tirei a tampa, listrada, manga comprida, número 4 e com botão preso. Meu Deus do céu! 100%! Gente, do jeito que eu pedi, meu Pai do céu, foi um negócio assim. Tudo, exatamente, gente, exatamente, nem mais nem menos, exatamente como eu pedi. Se alguém, eu já cheguei com gente já fazendo um teste, cuidado que eu posso fazer esse teste com você. Já cheguei com pessoas dizendo: escute, me diga o que você vê aqui desse lado? Ah, pastor, eu vejo um terreno grande, cheio de mato. Eu disse: eu não, já vejo uma chácara com auditório, dormitório, refeitório, área de lazer, ginásio poliesportivo, um estacionamento, é isso que eu vejo. Você escolhe por meio da sua fé aquilo que você vai decidir ver a partir de então. Aquilo que você vai decidir confessar, professar. Você entende? Gente, para eu fechar aqui e orar com você, olha a definição de receberam. Creiam que já receberam. A palavra no grego é lambano. Olha o que significa lambano. Tem a definição? Olha aí, gente. Olha o que significa. Creiam que já receberam. Significa pegar. Pegar com a mão. Agarrar alguma coisa a fim de usá-la. Pegar algo para ser carregado. Levar sobre si mesmo. Pegar a fim de levar. Sem a ação. Sem a noção de violência. Isto é, remover, levar. Pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio, reivindicar. Então, é mais ou menos assim: Senhor, me dá tal coisa, eu estou usando como base a tua palavra, que eu tenho me alimentado dela, eu tenho crido do meu coração, eu tenho confessado, eu tenho usado como base isso. Senhor, eu creio que o Senhor já me deu. Eu levo comigo. Entende? É você se agarrar, pegar como algo que já é seu. Como algo que já é seu e você passa a se apropriar daquilo. Gente, isso é uma coisa muito louca, esse prédio aqui. Quando nós viemos aqui a primeira vez, a gente não tinha R$1 no bolso. R$1. Mas nós entendemos que Deus tinha isso aqui para a gente. Você sabe qual era a nossa oração? Eu orava lá em casa, outros oravam da sua casa, eu orava assim: Senhor, obrigado, porque antes era a Igreja da Paz, né? Obrigado porque a Igreja da Paz funciona naquele antigo prédio da Casa Branca. Entendeu o negócio? Quando eu passava aqui pela frente de carro, ia lá para a Avenida São Luís, passava aqui de carro, Senhor, obrigado porque é aqui que funciona a Igreja da Paz.
Não é aqui que vai funcionar, não, é aqui que funciona. Porque a fé é a certeza, guarde isso, a fé é a certeza